Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer alguns exercícios da lista de velocidade. Pega o arquivo aí e me acompanha, mas eu vou postando aqui o enunciado deles. Nessa primeira aulinha aqui de exercício, eu vou fazer alguns mais básicos. Depois a gente faz alguns um pouco mais complicados, tá? Então, vamos fazer aqui, começar pelo número 2, que pergunta: qual é a velocidade média em quilômetros por hora de um atleta que faz 50 metros em 4 segundos? Esse é um exercício bastante simples, bastante tranquilo, mas ele serve para mostrar como é que a gente, em geral, resolve problemas de física. A primeira coisa é ir anotando os dados numéricos, né? E procurar descobrir logo qual é a pergunta do problema, o que o problema exatamente deseja calcular. Por exemplo, aqui a gente tem a pergunta bem especificada: qual é a velocidade média? Então, o problema deseja o cálculo da velocidade em quilômetros por hora, isso vai ser importante no fim do problema, de um atleta que faz 50 metros em 4 segundos. Aqui nós temos dois valores numéricos, uma distância, 50 metros, que a gente representa por ΔS, e um tempo, 4 segundos, que a gente representa por ΔT. Vamos anotar isso. Então, o problema nos disse que a distância percorrida são 50 metros, de que o tempo gasto para isso são 4 segundos. E a pergunta é: qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Uma vez que você anota os dados de um exercício de física, você agora vai analisar qual é a equação que eu vou usar para fazer essa conta. No caso, a única equação que a gente viu até agora é a da velocidade. Então, vamos escrever a fórmula aqui: V igual a ΔS sobre ΔT, distância sobre tempo. Substituindo então os valores, aonde houver ΔS, eu vou colocar o valor 50. Onde houver ΔT, vou botar o valor 4. Então vai ficar 50 dividido por 4. Isso aqui você pode fazer na calculadora se necessário, mas dá 12,5. E agora? 12,5 o quê? Bem, repare, a distância está em metros, o tempo está em segundos. Então, a velocidade vai ser em metros por segundo. Será essa a real pergunta da questão? Vamos dar uma olhada de novo no enunciado. Qual é a velocidade média em quilômetros por hora? Então, a gente está no caminho certo. Nós já calculamos a velocidade, 12,5, mas ela está em uma unidade que não é o que o problema deseja. Ela está em metros por segundo. E como é que a gente resolve isso, então? Se a velocidade é 12,5 metros por segundo e eu a quero em quilômetros por hora, eu vou ter que multiplicar por 3,6. Qualquer dúvida, né, gente? Volta lá na aulinha, né, que a gente deu sobre velocidade e verifica da onde vem esse 3,6. Ele é o fator de conversão de metro por segundo para quilômetro por hora. Pode fazer na calculadora. Vai dar 45 quilômetros por hora. Essa aí é a resposta
da questão número 2. Vamos então fazer outra questão agora. Nessa segunda questão, a questão número 7 aí da lista, vamos ver o que é perguntado. Qual é o deslocamento? Deslocamento, termo aí que a gente usa para ΔS. Então ele quer quanto vale o ΔS. Qual é o deslocamento de um carro com velocidade constante de 54 km por hora? Então essa é a velocidade, 54 km por hora, no intervalo de tempo de 480 minutos. Ou seja, o tempo que durou aí a viagem foi de 480 minutos. Bem, tá a princípio, né, criado aqui o início do exercício. O problema deseja qual é a distância percorrida, ou seja, qual o deslocamento de um carro que se move a 54 km por hora, esta é a velocidade, durante um tempo de 480 minutos. Este é o intervalo de tempo. Bem, gente, aqui a gente tem um clássico problema de cara já, que é as unidades. Repare que a velocidade está em quilômetros por hora e o tempo está em minutos. Se a gente tentar fazer a conta usando as unidades dessa forma, vai dar problema. As unidades têm que ter uma coerência entre si. Então, por exemplo, se a velocidade está em quilômetros por hora, o tempo tem que estar em horas, para que a distância saia em quilômetros. Então, a ideia aqui é iniciar o exercício convertendo 480 minutos para horas. E como é que a gente faz isso? Bem, você pode usar uma regrinha de 3, 1 hora, são 60 minutos, x horas, são 480. Mas, sendo sincero, o jeito mais fácil aqui é logo dividir 480, dividir por 60, né, gente? Se fosse, por exemplo, 120 minutos, todo mundo sabe, dá 2 horas. 120 dividido por 60. E 180 minutos? 3 horas. Basta dividir por 60. Quando a gente dividir 480 por 60, vai dar 8 horas. Este é o tempo, então, que a gente vai utilizar no exercício. Então, agora, vamos fazer, né? Vamos continuar o exercício aqui. Uma vez determinadas a velocidade e o tempo nas unidades corretas, a gente pode ir para a distância. Vamos lembrar de um macetezinho leve aqui que eu falei aí na aulinha de velocidade, que é esse aqui, ΔS V ΔT. Se eu quero descobrir o ΔS, eu tampo o ΔS e o que sobra? V ΔT, ou seja, vamos escrever a equação, ΔS, distância, é igual a velocidade vezes o tempo. O x, né, a multiplicação está subentendida aqui. Agora tá tranquilo, 54 vezes 8. Esse número você pode fazer aí na calculadora se quiser. 8 vezes 4 dá 32, 8 vezes 5 dá 8 vezes 50 dá 400, dá 432 quilômetros. É o quanto o indivíduo se deslocou durante 8 horas, 480 minutos a 54 quilômetros por hora. Tranquilo, né, gente? Vamos fazer então mais um exercício aí da listinha. Vamos fazer agora a questão 25 da lista. Pega ela aí. Repare que o problema diz: um carro parte de um ponto com uma velocidade de 50 km por hora
e no mesmo instante outro carro parte do mesmo ponto com uma velocidade 60, indo para o lado oposto na mesma estrada. A gente aqui vai ver uma habilidade que em física dá uma mega colaborada. Fazer um desenho, tá? Para entender melhor a situação. Após 1h30 de viagem de ambos, qual será a distância entre eles em quilômetros? Esse é um problema um pouco mais complicado, gente. Não chega a ser exatamente difícil, mas é um problema onde a gente vai ter que esquematizar a situação e pensar melhor no que a gente evidentemente quer calcular. Então, ele diz que há dois carros, que um parte com 50 km por hora para um lado e o outro com 60 km por hora para o lado oposto, na mesma estrada. E pergunta qual será a distância entre eles após 1h30. Vamos fazer um desenho então. Então a ideia é que eles saem do mesmo ponto, mas um se movimenta a 50 km por hora, tá? Vamos colocar aqui a velocidade dele, para um lado. Vamos chamar esse do carro A. Enquanto isso, o camarada B vai andar mais. Por que será que o camarada B vai andar mais? Porque ele tem maior velocidade. Ele está a 60 km por hora para o lado oposto. E aí o problema pergunta, vamos ler o enunciado de novo. Após 1h30, qual será a distância entre eles? Então, passado 1h30, o cara andou para cá, né? O cara A andou para esse lado, o cara B andou para esse lado. Qual que é essa distância como um todo aqui? Bem, aí envolve um certo raciocínio. A ideia é que a gente vai ter que calcular quanto o cara A andou e quanto o cara B andou e somar. Afinal de contas, eles estão indo para lados opostos, né? Então, se por exemplo fosse 1 hora só de movimento, seria tranquilo. Esse cara teria andado 50 km, esse teria andado 60. 50 para um lado, 60 para o outro, daria a soma 110 km. Mas não é o caso, né, gente? O problema diz que se gastou 1h30. Então a gente vai precisar fazer uma continha diferenciada aqui para descobrir essas duas distâncias. Vamos ver como é que a gente faz. Então, vou começar pelo cara A, tá? O carro A. A ideia é, o carro A tem velocidade 50 km por hora. E ele andou um tempo de 1h30. Meu objetivo é calcular a distância. Se você lembrar aí do exercício que eu acabei de fazer, a distância é só a multiplicação de velocidade vezes o tempo. Aí a pessoa olha, tá moleza, já sei o que fazer, vou multiplicar 50 vezes 1,3 e erra a questão. Erra a questão. Por quê? Porque 1h30 não é 1,3 horas, né, gente? Não é. Na verdade, 1h30 representam 1 hora mais 30 minutos, gente. Que fração da hora? Meia hora, ou seja, 0,5 horas. Da onde veio esse número milagroso, 0,5? 30 minutos dividido por 60. Meia hora. Ou seja, o tempo de 1h30, 1h30, não é representado como 1,3, é representado como 1,5 horas. Agora a gente pode fazer a questão. Isso aqui eu estou calculando a distância que o cara A vai ter andado. 50 vezes 1h30, 1,5. Pode pegar a calculadora aí, mas é moleza, dá 75 quilômetros. Guarda esse valor aí.
Vamos agora para o cara B. O cara B andou com uma velocidade maior, 60 km por hora. E qual foi o tempo? O mesmo tempo, 1h30 minutos. Só que agora eu já sei que vale 1,5 horas, né? Não vou nem me preocupar mais com a conversão. Então, a distância que o cara B vai andar é a velocidade vezes o tempo. Essa distância vai dar 60 vezes 1h30, 1,5. Quando você faz a conta, dá 90 quilômetros. Agora vamos combinar os dois valores. Os caras andaram para lados opostos. O cara A andou 75 quilômetros, por exemplo, para a esquerda. E o cara B andou 90 quilômetros para a direita. Que distância eles andaram? Que distância, na verdade, os separa nesse momento? Ora, um andou 90 para um lado, o outro andou 75 para o outro, só somar, vai dar 165 quilômetros de distância. Beleza, né? Esses problemas iniciais aqui, gente, repara que as contas não são muito difíceis, mas ainda assim você tem que ter em mente que conversões de unidades são importantes, né? Essa conversão de tempo, essa conversão de velocidade, ter essas ideias na cabeça é importante. Para esse primeiro vídeo aqui, tá bom. Na próxima aulinha eu faço alguns exercícios um pouquinho mais elaborados sobre o conceito de velocidade. Abraço, beijo para todo mundo. Tchau!